Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário em que você ouvirá esse vídeo, verá esse vídeo e ouvirá, para meditarmos juntos na palavra do Senhor, eu convido o Espírito Santo de Deus para estar ao nosso lado, nos ensinando a entender, discernir a palavra de Deus. Eu sou a pastora Ellen. O nosso ministério se chama Avivamento, um ministério próprio. E já quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Se inscreva já, antes de começarmos a leitura e a oração. Se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações para você receber todos os conteúdos. Deixa o seu joinha e mande nos comentários: Jesus, eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha vida. Antes de adentrarmos na palavra de Deus, eu quero compartilhar com vocês, minhas amigas, meus amigos, irmãos em Cristo, como a obra de Deus ela é maravilhosa e pouco a pouco nós vamos vendo seus frutos, ainda que os frutos pareçam ser poucos, pareçam demorar. Uma árvore, se você a plantou desde a semente, ela vai demorar, ela vai ter que crescer, até chegar o ponto de produzir os frutos amadurecerem, para você consumir aquele fruto. E algo que eu aprendi com a minha mãe é que nós nunca devemos comer a semente. Porque se você come toda a semente, a fruta com toda a semente, o que restará para você plantar? Nada. Então chegará um momento que essa fonte de alimento se esgotará. A semente, ela precisa ser plantada. Então minha mãe tem esse hábito de plantar várias sementes de frutas. Ela gosta de todos os tipos de planta, mas ela gosta muito de plantar frutas e doa essas mudas de fruta para outras pessoas. É algo interessante, né, amados? E no mundo espiritual é a mesma coisa. Eu já disse aqui em alguns dos nossos vídeos que quando você for enviar uma mensagem que você tira da internet, de algum aplicativo, de bom dia, boa tarde, boa noite, acrescente a essa mensagem: Jesus te ama, pode contar comigo. O Espírito Santo de Deus te abraça. E ontem eu ministrei a palavra na nossa igreja, no culto à noite. E eu falei sobre fé. E falei isso que eu estou compartilhando com vocês. Falei, gente, vamos pregar a palavra de Deus. Quando vocês enviarem essas mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, eu recebo de muitas pessoas. Acrescente algo seu, algo que Deus tocou no seu coração para você falar. Porque de repente, você manda uma mensagem e coloca lá: o Espírito Santo de Deus te abraça nesse dia. Talvez aquela pessoa vai estar com a alma aflita, vai estar precisando de um abraço e ela vai se sentir abraçada pelo Espírito Santo de Deus. Então, dentre todas as pessoas que estavam na igreja, de que já me mandou uma mensagem hoje, uma das irmãzinhas, que não tem nem um mês que ela tem frequentado o nosso ministério, ela já me mandava mensagens todos os dias. Aí ela mandou a mensagem dela, né, a mensagem que ela tira lá do aplicativo,
e escreveu embaixo: Jesus te ama. Eu fiquei muito feliz. Eu sei que Jesus me ama e fiquei feliz porque eu vi que ela absorveu a palavra que Deus me deu para ser ministrada. E eu pensei assim, Senhor, mas a palavra que eu dei hoje é uma palavra tão simples, uma palavra assim, sem entrar em grandes conteúdos proféticos, uma palavra de fé, de incentivo. E hoje eu recebi de volta a semente que eu plantei ontem. Então isso é maravilhoso. Por isso que é maravilhoso quando você compartilha um vídeo, um áudio, manda uma frase que Deus colocar no seu coração, um versículo. Você está fazendo a obra do Senhor. Deus se agrada e você se sentirá feliz. Por quê? Porque você verá os frutos daquilo que você está fazendo. A fé, ela é algo extraordinário. Porém, existem processos na nossa vida que são mais demorados. Então, não é todo dia que você vai pedir algo a Deus e aquilo se cumprirá no mesmo dia, ou na mesma semana, ou no mesmo mês, ou no mesmo ano. Nós temos vários exemplos de fé na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Nós temos um grande exemplo de fé de Abraão, que esperou para ter seu filho amado, filho prometido, já tendo 100 anos, teve seu filho com Sara, e no momento em que seu filho já estava rapazinho, Deus pediu a ele aquilo que ele tanto sonhava, o filho da promessa. E Abraão não hesitou, Abraão não questionou, porque a fé de Abraão é uma fé que nós devemos nos inspirar. Abraão pega seu filho, pega a lenha, o cutelo, sobe aquele monte e Isaac pergunta: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas aonde está o sacrifício? E Abraão ordenou que Isaac se deitasse no altar. Esta história está em Gênesis. Você é o sacrifício, meu filho. E quando Abraão levanta aquele cutelo para sacrificar seu filho, Deus bradou dos céus e o impediu. Deus disse, porque Abraão falou para o filho dele: Deus proverá o cordeiro. E quando ele levantou aquele cutelo, o Senhor bradou com sua voz e falou a Abraão. Vamos parafrasear, né? Deus disse a Abraão: olha, Abraão, eu vi a sua fé, vi que você é capaz de entregar o bem mais precioso que você tem. Fica com seu filho, eis aqui um cordeiro para você apresentar diante do meu altar. Então a nossa vida é assim, é de fé em fé. E nós vamos rompendo. E o Senhor também nos ensina em 1 Pedro, que capítulo 1, que as nossas provações, elas trazem um peso de glória. Elas servem para aumentar a nossa fé. Eu sei que durante a caminhada, há caminhos que são mais difíceis do que os outros. Tem pessoas que passam por situações que são mais difíceis do que a dos outros. Mas é a mesma coisa que você sempre olhou para a grama do vizinho e pensou assim: aquela grama é mais bonita, né?
Ele não passa por provações. A minha grama tá seca, dele tá verdinha, bonita, regada. Amados, todos nós passaremos por provações e Deus não te dará uma provação maior do que você possa suportar. Porque Deus não quer te matar com a provação. Deus quer te fortalecer. Deus quer ver a sua fé crescer durante esse período de provação que você está passando e que passará. Porque a vida do ser humano, dos que estão em Cristo principalmente, é uma vida de provação. Por quê? Para Deus ver se nós estamos aprovados para alcançarmos a salvação. Então, as provações são os testes, as provas que a vida nos traz. E nós não estamos sozinhos nessa jornada, não estamos sozinhos nessa caminhada de espinhos, de pedras, debaixo do sol ou debaixo da chuva. Deus está caminhando com você de mãos dadas. E quando você estiver forte, apresse os seus passos. Corra, aproveite a sua fé e corra nesse momento. Porque assim você compensará os dias difíceis. Eu entendo que, imagino que passar, por exemplo, pelo luto, o luto de um filho, de uma mãe, de um pai, de um esposo, até mesmo de um amigo, é algo assim terrível. A gente pensa assim, minha vida acabou, não tem mais jeito. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que Deus deixou isso acontecer com meu filho, com minha filha? Eu acho que o maior medo de uma mãe, de um pai, é perder o seu filho. Claro que nós amamos demais a nossa mãe. Mas nós somos um pedaço da nossa mãe e os nossos filhos são um pedaço nosso. E é compreensível que a gente tenha esses temores. Eu sei que tem pessoas, pastores, estudiosos, que vão dizer que nós não devemos temer a morte. Nos livros de Reis, Crônicas, nós encontraremos ali homens que davam a sua vida na guerra e que tinham prazer em ter uma morte dolorosa, não porque eles eram masoquistas e gostavam de sofrer, amados. Eles tinham em mente que quão pior fosse a morte deles, maior seria a prova da fé que eles tinham em Deus. Homens de guerra, homens de frente de batalha, homens que sabiam que deixariam esposas e filhos, e mesmo assim eles enfrentavam com toda a coragem. E quanto maior, mais dolorosa fosse a morte deles, mais eles se alegravam. Olha que coisa assim contraditória, né? Parece assim, gente, esses homens são loucos. Mas o prazer da morte deles estavam naquilo que os nossos olhos carnais não podem ver. Estavam na salvação, na vida eterna. Eles tinham esta convicção, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Isso é ter fé. É você crer em algo que não existe.
Porque acreditar em algo que você já tem, já está vendo, você não precisa acreditar, já está na sua vida, é palpável, é visível, é sentido, é recíproco. Então a fé é isso, é você conseguir crer neste Deus, que Ele é o Deus do impossível, que Ele é um Deus que não se volta contra Ele mesmo, não volta atrás da palavra dEle. Um Deus que é reto, abençoador, mas que também fará juízo. Então, este tempo que nós temos nessa terra, vamos separar tempo com Deus, tempo para ler a Bíblia, tempo para meditarmos com louvores, com hinos espirituais, com pregações, com mensagens de Deus inspiradoras, como nós estamos aqui todo dia juntos, porque juntas nós somos mais fortes. Eu sinto a presença de vocês comigo. E isso é algo espiritual. Não é algo palpável. Eu não posso pegar nesse sentimento. Eu não posso pegar em vocês. Porque nós estamos distantes. Você está atrás de uma tela e eu estou atrás de outra. Mas o nosso espírito se une na mesma fé, com o mesmo pensamento, crendo que o Senhor concederá os desejos do nosso coração. É por isso que nós precisamos andar pela fé e não por vista. Andar pela fé, de fé em fé, e as muralhas cairão por terra. O Senhor te renovará, o Senhor curará as feridas da sua alma, o Senhor trará a bênção que você precisa, o Senhor trará libertação para a sua casa, visitará aqueles que estão enfermos, que estão presos, aqueles que estão presos em cadeias espirituais, pessoas que até se arrumam para ir à igreja, mas logo elas perdem as forças. Essas pessoas estão presas nas cadeias espirituais, porque o inimigo não quer que elas conheçam a palavra de Deus. Porque quando conhecemos a palavra de Deus, ela nos vivifica, ela nos renova, porque ela é viva e ela é eficaz. Então, meu amado, minha amada, que nós possamos exercer a nossa fé no Senhor e que Deus possa nos visitar, trazendo aquilo que Ele achar que nós merecemos, que nós precisamos. Porque existem coisas que nós pedimos e achamos que será bênção, mas no fim nos levam para o caminho da perdição, nos desviam da presença do Senhor. Tem pessoas que pedem um emprego, elas vão à igreja todos os cultos, pede oração, faz campanha, faz jejum. Quando ela consegue o emprego, ela não volta mais na igreja. Então essa pessoa, ela não é grata com Deus. Ela quis alguma coisa, ela agiu com um interesse com Deus. Ela pediu, adulou, bajulou o Senhor deu e ela largou. Ah, mas Deus não sabia que essa pessoa faria isso? Deus sabe de todas as coisas. Porque para Deus, todas as coisas já existiram, já estão. É como se fosse passado para Deus. Porque Deus é o tempo, Deus é o Senhor do tempo. Então nada pode surpreender Deus. Nada é surpresa para Deus.
Ah, mas por que então Deus deu essa bênção para essa pessoa que ele sabia que alcançaria a bênção e o abandonaria? Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. E assim como nós temos filhos e queremos acreditar nos nossos filhos, mesmo que às vezes nós sabemos que eles estão assim falando algo que a gente não sente aquela firmeza, a gente não acredita muito. Mãe, me empresta R$ 50, depois eu te pago. Aí você pensa, vou te dar o dinheiro, porque você não vai me devolver esses R$ 50, né? Então Deus é da mesma maneira, porque Deus então é um Deus bondoso. Então essa pessoa pede uma casa, Deus dá a casa e ela não visita a casa do pai. Ela pede um carro porque tá difícil ir a pé para a igreja, Deus dá o carro, ela vai com o carro para vários lugares e não vai para a casa do pai. A diferença, queridos, é que aqueles que permanecem em Cristo, novas criaturas são, e eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fará novo. A diferença é que no grande dia do juízo final, que está em Apocalipse, Mateus 24, o grande dia do julgamento, Deus trará todas essas coisas a juízo, porque Deus não se esquece. Deus vai lembrar, olha, você me pediu um emprego, eu te dei o emprego. E você não foi fiel a mim em nada. Você virou as costas para mim. Você não me visitou, não foi na minha casa, não praticou caridade, não praticou boas obras. E aí, queridos, vai ser um momento difícil em que o Espírito Santo não será mais o advogado de ninguém nesse grande juízo. Agora ele é o nosso intercessor, aquele que advoga por nós junto ao Pai. Mas no grande juízo, não, amados. Aí tudo que foi feito não tem mais como voltar atrás. Então vamos pensar no que nós estamos fazendo neste tempo. Qual é o exemplo que nós vamos deixar para as nossas futuras gerações? Como eles se lembrarão de nós? De pessoas firmes, honestas, de caráter, ou de pessoas que são volúveis, levada por causa de qualquer vento, não se firmam, não conseguem ser fiéis, leais a Deus e aos homens. Então vamos meditar nisso, vamos avaliar qual tem sido o nosso procedimento diante de Deus e se precisarmos consertar, vamos voltar e consertar e começar tudo de novo na caminhada, fazendo o mais correto possível. Amém? Então, amadinhos, não deixe de compartilhar a palavra de Deus, não deixe de falar para as pessoas que Jesus os ama. Não é só para quem está dentro da igreja, é principalmente para os que não estão, porque Jesus também quer alcançar essas vidas. Falar para quem está dentro da igreja que Jesus o ama, isso nem seria preciso, porque esta pessoa que está dentro da casa de Deus, ela tem que ter essa certeza. Ela precisa sentir a certeza da salvação. Por que ela não sentiria que ela está salva? Ela não sentiria que Cristo a ama? Então é porque ela está ali só de corpo. E o Espírito está em outro lugar. Que quando nós nos entregamos de corpo, alma e espírito ao Senhor,
o Espírito de Deus se comunica ao nosso espírito e nós entendemos aquilo que o Senhor tem para nós e requer de nós. Amém? Possamos nos avaliar todos os dias, avaliar as nossas condutas, se nós estamos fazendo alguma coisa para o reino de Deus ou se nós vamos chegar diante do céu com as nossas mãos vazias. O Senhor Jesus disse: felizes são aqueles que quando eu vier os encontrar servindo. Então eu sempre digo, Jesus tem duas maneiras de vir para cada um de nós. Ou ele vem através da nossa morte, para passarmos dessa terra para um outro plano espiritual, celeste, né? Ou ele virá no grande dia do arrebatamento. Então, como nós não sabemos nem o dia da morte, nem o dia do arrebatamento, nós temos que estar preparados. Como uma mãe que está pronta para dar à luz. Ela tem que estar com a bolsa da maternidade toda prontinha. O quarto pronto para a chegada do filho. Então, nós também precisamos estar prontos para a chegada do Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso irmão, aquele que buscará os que estiverem servindo ao seu reino. Amém, amados? Vamos então hoje na leitura da palavra de Provérbios, capítulo 22. O bom nome vale mais que prata. A boa reputação é mais importante que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm algo precioso em comum. O Senhor é o Criador tanto de um quanto do outro. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O incauto, contudo, passa adiante e sofre as consequências. A recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. Nas trilhas dos perversos existem espinhos e ciladas. Quem deseja proteger a própria vida deve afastar-se deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Olha, queridos, no caminho, é você com ele, neste caminho, caminho com letra maiúscula, Jesus Cristo, caminho, verdade e a vida. Então não é você mandar seu filho para a igreja, para o culto, para a missa, é você ir com ele, até que ele tenha aprendido a caminhar sozinho, já tem uma estrutura espiritual para não ser devorado pelos prazeres deste mundo. Então nós temos que caminhar com nossos filhos no caminho, junto com eles, diante de Jesus Cristo. O rico domina sobre os pobres. O que toma emprestado se torna servo do que empresta. Quem semeia injustiça, colherá desgraça, e o castigo de sua soberba será completo. O homem generoso será abençoado, porque reparte seu pão com o necessitado. Lança fora o escarnecedor, e com ele irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomia. O que ama a sinceridade de coração
e é grácil no falar, será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o verdadeiro conhecimento, mas ele confunde os discursos dos traidores. O preguiçoso sempre alega: há um leão lá fora, serei morto se sair à rua. A conversa da mulher imoral é uma cilada profunda. Nela permanecerá quem estiver sobre a ira do Senhor. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. Quem enriquece à custa de oprimir o pobre, assim como quem adula com presentes os ricos, certamente passará necessidade. Inclina teu ouvido e presta toda a atenção aos ditados dos sábios. Aplica seu coração ao meu ensino, porquanto terás grande satisfação em guardá-los em teu íntimo. Para que tua confiança seja depositada toda no Senhor. Vou instruir hoje também a ti. Porventura, não te escrevi 30 ditados com orientações e conselhos excelentes, com o objetivo de te ensinar princípios dignos de confiança, para poderes responder com verdade ao que te envia? Não explores o pobre por ser fraco, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará a vida dos que os desfraudaram. Não te associes com quem vive de mau humor, nem caminhes em companhia de pessoa iracunda, para que não te acostumes com seus modos e não acabes caindo numa cilada mortal. Não imite as pessoas que com um simples aperto de mão empenha-se com outros e se torna fiador de dívidas. Se tu não tens com que pagar, por que correr o risco de perder até a cama em que dormes? Não desloques os marcos antigos que limitam as propriedades e que foram colocados ali por teus antecedentes. Já observastes uma pessoa zelosa em seu trabalho? Pois será promovida ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Que o Senhor nosso Deus nos ensine a colocar em prática cada um dos seus ensinamentos. Que esta palavra viva e verdadeira fique gravada nos nossos corações. Que a bênção de Deus esteja sobre nós, nos dando uma semana de paz, de providências, provisão, que Ele seja o nosso advogado, o nosso médico, o nosso intercessor, o nosso ajudador. Que Ele abençoe a nossa vida, a nossa casa, nosso lar, abençoe os maridos, as esposas, nossos filhos, os nossos parentes, nossas famílias, nossos vizinhos. Abençoe a nossa cidade, o nosso país, que haja paz em Israel e Jerusalém e que nós possamos estar atentos aos sinais da vinda do Senhor. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até amanhã, amados, na presença do Senhor, se Deus quiser e Ele há de querer. Você ora por mim e eu oro por você, e juntos nós somos mais fortes. Compartilha esse vídeo pelo menos com 3 pessoas e manda: Jesus te ama. E assim nós estaremos espalhando a palavra de Deus e a nossa recompensa será o galardão da salvação. Que o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus e que sejamos mais que vencedores. Até amanhã, na graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém.